Batman. Esse é o personagem de mais um capítulo da nossa série Além da Música. Eu vou falar a respeito do fascínio que ele exerce em todos nós e de algumas curiosidades que você não sabe. Além de jornalista, crítico musical e consultor artístico, eu também realizo palestras, workshops, atuo como DJ e participo de uma série de eventos culturais. Para você me contratar, basta entrar em contato com a agência Danispol e eu estarei no seu evento trazendo cultura e diversão. Meu amigo e minha amiga, o personagem desse episódio agora aqui do Além da Música é o Batman. E há um motivo para isso. Porque semana passada rolou em várias capitais do mundo o Batman Day, que é uma data meio aleatória, criada pela própria DC Comics, né, para celebrar o aniversário de nascimento e publicação, vamos dizer assim, do Batman, personagem absolutamente fascinante, criado pelo desenhista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger. E é um personagem que exerce um fascínio sobre todos nós e que suscita, inclusive, discussões em todos os aspectos, discussões analíticas, psicológicas, sociais, culturais. É um personagem multifacetado, vamos dizer assim, na hora de nós analisarmos a profundidade dele. São tantas as versões do Batman que existe por aí. Você tem uma ideia? Você tem as versões dos quadrinhos, você tem os personagens do cinema, você tem inclusive aquela série deliciosamente pop dos anos 60 que foi estrelada pelo Adam West. Inclusive, você lembra, a série durou inclusive 2 anos, teve 120 episódios e acabou expandindo, de uma certa forma, a presença do Batman em todos os universos. Para você ter uma ideia, na década de 90 surgiram aqueles desenhos geniais, tem Batman em Lego e tem o Batman presente até em episódios do Scooby-Doo. Ah, e tem também o Batman no universo dos videogames. Tanto que recentemente saiu um sensacional, que é o Arkham Knight. E é impressionante como o Batman ele consegue impactar a pessoas de todas as idades. Desde as crianças até os mais velhos, anciões, vamos dizer assim. E para quem está imerso dentro desse universo dos quadrinhos, não há uma única pessoa que não tenha lido algumas das histórias geniais que teve o Batman como personagem principal. E algumas dessas histórias se transformaram realmente em momentos antológicos da história dos quadrinhos, como é o caso, por exemplo, da Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Bolland. O Ano 1, do Frank Miller e do David Mazzucchelli. O Asilo Arkham, do Grant Morrison e do Dave McKean. A violentíssima O Messias, do Jim Starlin e do Bernie Wrightson. E, obviamente, a maior de todas, que é o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que, para a maioria das pessoas, foi a obra que tornou o universo dos quadrinhos muito mais adulto a partir dos anos 80. E na área do cinema, por exemplo, cada um tem o seu Batman favorito, né? Pode ser o Milionário Angustiado, interpretado pelo Michael Keaton, pode ser o Playboy em busca de redenção, interpretado pelo Christian Bale, pode ser também o violentíssimo Patrulheiro Noturno, vamos dizer assim, interpretado pelo Ben Affleck. Cada um tem o seu favorito. E é claro que cada ator que foi escolhido para interpretar o Batman gerou, em contrapartida, uma reação negativa muito forte por parte dos fãs mais radicais, vamos dizer assim. Aconteceu isso com o Val Kilmer, com o George Clooney, com o próprio Ben Affleck, inclusive o Michael Keaton também teve uma reação muito ruim com a escolha dele. Mas, em compensação, foi o Michael Keaton o único ator que recebeu a aprovação do próprio Bob Kane. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês acham que estava ruim com o Ben Affleck e com esses outros atores que eu citei,
saiba que o próximo Batman será o Robert Pattinson. O vampiro ali da saga Crepúsculo, daqueles filmes horrorosos, feito para aquelas menininhas que ficam sonhando em príncipe encantado vampiresco. Você consegue imaginar esse sujeito como Batman? Eu não. E já que a gente está falando em cinema, é absolutamente inegável que a popularidade do Batman aumentou exponencialmente, vamos dizer assim, justamente quando ele foi para o cinema por intermédio da direção do Tim Burton em 1989. A partir daí, todo mundo passou de uma certa forma, acompanhar muito mais as sagas que o Batman sempre se envolveu desde a sua criação. Eu, particularmente, eu gosto muito da trilogia, vamos dizer assim, dirigida pelo Christopher Nolan, com o Christian Bale, que é o Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu acho essa sequência muito boa. É claro que mesmo dentro do cinema houve pisadas na bola espetaculares, né? Por exemplo, o Batman Eternamente de 1995 com o Val Kilmer e o Batman e Robin de 97 com o George Clooney são simplesmente ridículos, assim, são dois dos piores filmes da história do cinema. Aliás, é uma coisa que a gente deve pensar um pouquinho, né? Será que esses filmes, na verdade, são realmente ruins ou eles envelheceram mal? Porque quando o Tim Burton levou o filme para o cinema, com aquele primeiro Batman e depois com o Batman O Retorno, em 1992, o clima dos filmes eram bem soturnos, né? E assim, eu acho que esses filmes envelheceram bem. O problema são esses outros com o Val Kilmer e com o George Clooney, que assim, envelheceram muito mal, com excesso de cor, e evidentemente que não dá para você aturar o Batman com armadura e mamilos aparecendo, né? Não dá, né? Agora, o que é mais incrível no personagem é exatamente o fascínio que ele exerce em todos nós. Desde que ele surgiu na revista Detective Comics em 1939, um ano depois da estreia do Superman na DC Comics, ele vem suscitando uma série de discussões no seu perfil psicológico. Na verdade, desde aqueles tempos, o Batman, ao longo das décadas, acabou servindo como uma espécie de retrato de cada época. Oficialmente, o desenhista Bob Kane é considerado como o criador do Batman. Ele, inclusive, ele é um cara muito ligado àquela cultura de vampiros, né? Principalmente as histórias referentes ao Drácula. E ele se inspirou na figura vampiresca para criar aquele personagem todo de preto, como se fosse um morcego. Foi totalmente inspirado no universo vampiresco. E essa característica ainda foi realçada pelo fato de que o Bob Kane era muito fã do Zorro. Então, se você pensar bem, o Batman ele surgiu como uma amálgama estético do Drácula, né, com aquela coisa escura, do morcego, vampiro, com o Zorro. Você nunca tinha pensado nisso, né? Só que também é fundamental a gente reconhecer a figura do escritor Bill Finger, porque foi ele que, ao longo dos quadrinhos, foi moldando, foi criando a personalidade do Batman, que não é realmente uma personalidade feliz, muito pelo contrário, ele é um personagem constantemente angustiado. Ah, e tem um detalhe, muita gente também considera que grande parte da criação do Batman veio de uns desenhos de um cara chamado Frank Foster, que muito antes de 1939, ou seja, da publicação do gibi, ele já tinha apresentado um personagem chamado Batman, personificado como se fosse um morcego. E o mais incrível, a própria DC Comics reconhece a veracidade desses desenhos. Então, na verdade, se você for pensar bem, o Batman teve 3 criadores. Obviamente que com o passar do tempo ele tinha que ter encontrado um vilão, né? Inclusive o primeiro vilão que o Batman enfrentou, já naquele ano, foi o Doutor Morte. E aí, em 1940, no ano seguinte, para oferecer uma espécie de contraponto, até mesmo em termos estéticos, coloridos, surgiu o Robin, que foi o primeiro parceiro de um herói que a gente conhece nos quadrinhos. E é claro que quando eu digo que o Batman, de uma certa forma, refletiu cada época em que ele foi publicado,
Você precisa saber, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Batman foi para o cinema pela primeira vez, o vilão era justamente um japonês. Sim, o Japão, que era uma nação inimiga dos Estados Unidos naqueles tempos. E o personagem, o tal vilão, era o Dr. Daka. Você, nesse exato momento do vídeo, você deve estar se perguntando, pô, mas onde estão as imagens do Batman? Onde estão os trechos dos filmes? Infelizmente, por conta de uma política de direitos autorais, a gente não pode publicar absolutamente nada de imagem, vídeo e áudio do Batman. Então, lamento. Claro que eu vou colocar tudo que eu estou falando aqui, vou colocar nos links aqui embaixo no vídeo, tá entendendo? Mas assim, publicar no vídeo aqui, infelizmente, a gente não vai poder. Então, vamos em frente. Mas o grande lance, cara, é exatamente o fascínio que o Batman exerce em todos nós. Na verdade, ele é um ser humano que tem todas as nossas fragilidades. Só que ele é um cara muito mais forte, muito mais inteligente e tem habilidades de investigação e dedução muito acima do normal. E é claro que ele tem as mesmas angústias e os mesmos conflitos internos de todos nós. Só que tudo isso acontece nele num patamar, num universo, numa esfera muito mais dramática, muito mais tensa. E apesar de tudo isso, ele nos fascina exatamente porque ele coloca em ordem um universo caótico que nós mesmos não conseguimos colocar, muitas vezes a gente não consegue sequer entender. Para muita gente, o Batman representa o ser humano em busca de uma perfeição. E essa perfeição passa pela superação e pela busca da justiça. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe que o Batman não é indestrutível. Ele pode ser ferido, ele pode ser morto. Só que ele tem habilidades extraordinárias, como a força física, capacidade de dedução, de investigação. E claro, ele tem muito dinheiro, né? Ele é um milionário e ele tem um conhecimento tecnológico acima do normal. Então ele usa tudo isso a favor dele. E é justamente com isso que a grande maioria das pessoas se identifica. E são essas nuances psicológicas que aproximam a maioria das pessoas do próprio Batman. O fato dele ser, por exemplo, um milionário, filantropo, meio playboy, traumatizado com a morte dos pais num assalto, né? O Dr. Thomas Wayne, que era o pai dele, e a Martha, que era a mãe dele, ele traumatizado com essa experiência de ter presenciado a morte dos pais, aí ele sai ao redor do mundo, tentando entender a mentalidade criminosa, ele se prepara fisicamente, dominando uma série de artes marciais. Inclusive, isso explica a verdadeira aversão que ele tem a armas de fogo, porque isso é um trauma que ele traz de infância, desde o momento que os pais dele foram mortos à bala. A própria criação da imagem do Batman, né, o visual que ele mesmo cria, ele de uma certa forma, ele está voltando um pouco aos traumas de infância dele. Por quê, cara? Porque ele personificou nesses trajes a figura de um animal que ele tinha muito medo na infância, que era o morcego. E ele, justamente de uma maneira, vamos dizer, psicológica, ele quer colocar nos bandidos esse mesmo medo, o mesmo medo que ele sentia quando entrava numa caverna lá e via aquele monte de morcegos, aquela história toda que você já sabe. O Batman, na verdade, ele é um solitário melancólico, ele é um cara frio, distante das pessoas que o rodeiam, ele é obsessivo, ele é orgulhoso e ele tem um código de moral que para ele é inabalável, mas a gente sabe ao longo das histórias que muitas vezes ele fraquejou nisso. Se você for pensar bem, cara, faz muito tempo que as histórias do Batman, elas se distanciaram, vamos dizer assim, do que eram antigamente e acabaram virando como se fosse um clima de história policial. E se você reparar, cara, a própria Gotham City, né, ela virou uma espécie de metáfora daquelas metrópoles sombrias que a gente vive. E tem um outro aspecto que talvez você não tenha pensado, mas assim, aquela pretensa segurança da mansão Wayne, o isolamento da Batcaverna e aquele
clima de loucura claustrofóbica que existe no Asilo Arkham, de uma certa forma, são uns retratos metafóricos dos universos que muitas vezes nós temos que conviver cotidianamente. Por um outro lado, também não deixa de ser um pouco perturbador, e isso também eu acho que é um atrativo que as pessoas têm em relação ao Batman, o fato de que ele é um cara que atua acima dos padrões das leis que regem as nossas vidas em termos judiciários, vamos dizer assim. Ele é, ao mesmo tempo, investigador, policial, promotor, júri, juiz e carrasco. E muita gente adoraria ser tudo isso ao mesmo tempo. Ou você tem alguma dúvida disso? É por isso que o Batman, de uma certa forma, ele espelha esse conflito interno, essa luta interna que todo ser humano tem, que acaba sendo afunilada na seguinte questão: o que é realmente o bem e o mal? Somos todos bons? Somos todos maus? Onde termina um universo e começa o outro? É uma linha muito tênue que separa o bem e o mal. E o Batman personifica isso de uma maneira brilhante. Agora, é claro que também esse, na verdade, é um papo muito mais profundo, né? E eu gostaria muito de terminar esse vídeo de uma maneira um pouco mais leve, de um pouco mais tranquila e divertida. E sabe como eu vou fazer isso? Eu vou contar para vocês algumas histórias curiosas a respeito do Batman. Inclusive da série dos anos 60, que para mim, eu era moleque naquela época, para mim era um negócio simplesmente espetacular. Aquela série estrelada pelo Adam West como Batman e pelo Burt Ward como Robin. E é uma série que fez parte da minha infância e adolescência e acabou me marcando tremendamente. Então tem algumas histórias curiosas a respeito dela. Por exemplo, quem é da minha idade e assistia a esses episódios maravilhosos, lembra que o acesso à Batcaverna era dado por um botão que o Bruce Wayne puxava. E na verdade essa estátua era um busto, sabe de quem? Que é do William Shakespeare. E aquela própria mansão Wayne da série dos anos 60, na verdade, ela também foi usada como locação de vários filmes, sabe de quem? Que é do Alfred Hitchcock. E tem duas histórias muito interessantes, e quase, não vou dizer bizarras, mas lembra da Batgirl? Pois é, cara, a Batgirl, ela só apareceu nos quadrinhos por conta da presença dela nessa série dos anos 60. E, inclusive, essa entrada dela nos quadrinhos aconteceu porque na série os produtores e o próprio público exigiam uma presença feminina marcante. Por isso que foi criada a Batgirl, que era a filha do comissário Gordon, a Bárbara Gordon. Meu amigo e minha amiga, desde aquela época já tinha essa onda feminista muito forte atuando em todas as áreas do entretenimento. De uma certa forma, é a história pré-histórica dos períodos de lacração. Antes de eu continuar com essas histórias maravilhosas do Batman e essas análises, presta atenção nessa mensagem importante que eu tenho para você, principalmente para quem é pai e mãe e está muito preocupado com o futuro dos seus filhos nesse planeta cada vez mais entupido de lixo plástico. Lixo plástico. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios
das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. Eu não posso deixar de contar essa história muito bizarra. O ator que fazia o Robin, que era o Burt Ward, ele usava uma roupa muito apertada, mas muito apertada. E ele era um cara bem dotado, vamos dizer assim. E o que acontece, cara? O pessoal, a produção, para que não ficasse um volume excessivo na roupa do Robin, sabe o que os caras faziam, cara? Os caras colocavam, nos intervalos da cena, eles colocavam gelo dentro do short do Burt Ward. Cara, eu sei, essa história é muito bizarra, mas ela é real. Uma outra coisa interessante é que o Asilo Arkham, que é aquele cenário sensacional, né, de histórias assim, quase macabras, ele foi totalmente inspirado num hospital que existe realmente, que é o Hospital Estadual de Danvers, na cidade de Danvers, que fica em Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Quando o Tim Burton levou o Batman para o cinema, o filme arrecadou uma fortuna na época, que foram 400 milhões de dólares, uma coisa impressionante. E foi exatamente esse filme que acabou fornecendo toda a referência visual do Batman, né? Aquela imagem soturna, com armadura, aquela coisa toda. E tem um fato muito interessante, você sabe quem lucrou absurdamente com esse filme? Jack Nicholson. Quando ele fez o Coringa, foi colocado no contrato dele uma cláusula de faturamento em cima de direitos, em cima de ingressos. Acredite, o Jack Nicholson acabou ganhando 60 milhões de dólares, fora o que ele cobrou para participar do filme. Que lucro, hein? E quando o Tim Burton estava reunindo o elenco para fazer esse filme, sabe quem se ofereceu para fazer o Batman? O próprio Adam West. O próprio ator que tinha feito o Batman daquela série cômica psicodélica dos anos 60. Ele se ofereceu para fazer o Batman, o Bruce Wayne, sério, o Batman, evidentemente, né? Não seria genial? O maior inimigo do Batman, eu acho que ninguém tem dúvida disso, é o Coringa. E o Coringa, ele foi criado exatamente pelo Bob Kane e pelo Bill Fingers. E ele é um vilão mor, né? Afinal de contas, ele matou o Robin, ele matou a mulher do comissário Gordon e ele deixou a filha do comissário Gordon, a Bárbara, paralítica. E o Coringa, ele surgiu logo em 1940, muito inspirado num personagem que o ator Conrad Veidt fez num filme de 1928, chamado The Man Who Laughs. E sabe o que é o mais incrível? O nome real do Coringa nunca foi revelado. Até mesmo o surgimento de como apareceu o personagem, tem uma série de teorias a respeito disso. A que é mais aceita é realmente aquela que aparece na Piada Mortal, em que o Coringa ele surge de um assalto que dá errado dentro de uma indústria química, aquela coisa toda. E o que a gente sabe é que ele começou como um ladrão de joalherias, né? E se transformou nesse vilão absolutamente antológico. No final das contas, o Batman ele foi um personagem fundamental para que aquele universo de gente esquisita, de leitores esquisitos, que hoje receberam a alcunha de nerds e que são personagens, são personificações de todo um mercado consumidor de cultura pop nos dias de hoje. O mais incrível é que o Batman legitimou essa esquisitice de quem sempre foi leitor de quadrinho, de quem sempre foi cinéfilo, enfim, é um tipo de transformação cultural que a história, nos próximos séculos, nunca vai deixar de citar e explicar.
Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um episódio aqui do nosso Além da Música, em que eu trouxe uma abordagem um pouquinho diferente em relação a esse personagem tão fascinante que é o Batman. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de aqui deixar os seus comentários, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. E eu volto na semana que vem com mais um assunto interessante aqui para mostrar para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima.